A gente fala que o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo avalia o retorno do horário de verão por causa da seca que afeta o país. Silveira também disse que essa mudança nos relógios impulsiona a economia. Há qualquer possibilidade que te aponta um caminho de uma solução para a modicidade tarifária e para a segurança do setor, é importante ser avaliado. Então, nós estamos numa fase de avaliação da necessidade ou não do horário de verão. O horário de verão, nós sabemos que, apesar da divisão da sociedade com relação a ele, a maioria da sociedade, nas pesquisas de opinião, apontam que aprovam o horário de verão. Ele tem outros efeitos que têm que ser analisados pelo governo como um todo, além da questão energética, que é a questão da economia. Pois é, Débora está aqui com a gente já para repercutir esse assunto que parece que é ame ou odeie, né? Tem muita você ama gente ou você odeia, que ama. amor? O que você prefere? Pois é, eu conversava com o Perdura sobre isso, eu confesso que eu sempre amei. Mas hoje, acordando cedo, talvez eu não ame mais. É mais ou menos isso, né? Eu continuo amando horário de verão, mesmo acordando na madrugada. Dá uma sensação que a gente aproveita mais o dia, né? Todo mundo acha isso, é maravilhoso. Lá no Rio Grande do Sul demora mais para escurecer, 9 da noite tinha sol ainda, era inacreditável. Eu lembro da minha infância nessa época de horário de verão. Agora, eu preciso te perguntar se essa é uma alternativa viável para economizar energia. A gente está falando dessa necessidade aí, que a gente sabe que vai ter que pagar e muito ainda, vai gastar mais com conta de luz. A gente pode falar que essa é uma alternativa viável e que pode ser que funcione mesmo? Tudo depende do hábito do brasileiro, né, Muriel? Lá em 2019, só para lembrar para vocês, quando o presidente na época, Jair Bolsonaro, ele decidiu por via decreto tirar o horário de verão, ele falava sobre essa mudança de comportamento que se acentuou muito durante o período da pandemia e que não justificaria mais a gente ter o horário de verão. Por quê? O horário de verão, quando ele surge, é para tentar desafogar aquele horário de pico que a gente sabe que existe de energia, que é a partir das 18 horas até por volta ali das 20, 21 horas, que é quando as pessoas chegam do trabalho e acabam utilizando mais, enfim, tomando banho, ligando ar-condicionado e por aí vai. Então, isso impactava bastante o sistema elétrico do país. E Jair Bolsonaro tirou isso ainda em 2019, logo depois que tomou posse. Logo depois que tomou posse, porque ele alegava não só não existia uma comprovação dizer que a economia era residual, eu lembro bem dessa palavra, e também o impacto no sistema biológico mesmo da população, que tinha que se adaptar a isso. Como você falou, é o ame ou odeie. Só que aí, por outro lado, a gente precisa ver o impacto na economia. E quando você perguntou para mim, isso impacta na economia de energia. Aí a gente precisa fazer mais estudos para ver como que a gente está nessa questão dos hábitos hoje. É o que o governo atual está colocando na mesa para poder ser feito, mas não dá para a gente descartar a economia de outros setores. Ou seja, vem aquela economia por tabela. Como? A movimentação na economia por tabela. Por exemplo, setor de bares e restaurante, setor hoteleiro, setor de turismo. E aí vai da gente pesar também o poder do lobby desses setores de conseguir argumentar isso com o governo. Quando a gente está falando de um dia estendido, ou seja, o dia mais claro por mais tempo, a gente está falando de mais brasileiros consumindo mais, indo a mais restaurantes, a bares. A gente sabe que o brasileiro gosta de um happy hour e isso acaba, claro, gerando mais economia. Tem um estudo da UFRJ, inclusive, que mostra também o impacto na questão da segurança, porque com o dia mais claro, né, durando um pouco mais, tende a deixar ali, a reprimir um pouco mais os assaltantes na hora de, né, assaltar alguém durante a luz do dia. As pessoas chegam em casa com a luz do dia ainda, isso teria um impacto. Então, tem que olhar esses outros fatores para poder entender o ponto positivo e ponto negativo. Agora, lembrando que também a gente tem, por exemplo, hoje, um grande crescimento de energias, por exemplo, energia solar, energia eólica. A energia solar, por exemplo, se a gente consegue ter uma duração do dia ali maior, pode ser que tenha um impacto no final das contas. São contas que precisam ser feitas para poder a gente entender o impacto disso no sistema como um todo. Débora, vai mudar a tarifa energética agora do que a gente pode ter da faixa vermelha do que a gente está pagando agora? Não. Para o D0, a gente não muda, porque a gente já tem uma bandeira tarifária vermelha valendo. Mas a gente precisa pensar no futuro como que isso pode impactar o sistema elétrico. Muito bem, obrigada. A gente vai ficar nessa expectativa acompanhando, então, o que vai ser decidido, se realmente vão em frente com relação a essa medida de voltar com o horário de verão ou não. Vamos ficar de olho. Obrigada, Até mais, Mori. Até.